E estamos de volta com o último bloco do Repercussão Geral. Você pode acompanhar e ouvir novamente o nosso programa pela internet. Anote aí, www.radiojustiça.jus.br. E pode participar ainda pelo twitter.com/radiojustiça ou pelo WhatsApp 61 999 75 81 40 999 75 8140. Você está ouvindo Repercussão Geral. E no último dia 5 de setembro foi comemorado o Dia da Amazônia. Para tratar desse assunto, eu converso agora com o senhor Vasco Van Rosmalen, ele que é diretor executivo da equipe de conservação da Amazônia. Doutor Vasco, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Muito obrigado por me ter no rádio, agradeço demais. Falamos da Amazônia, eu gostaria que o senhor falasse para nós da importância do Dia da Amazônia e depois vamos tratar de outros assuntos que até as pessoas desconhecem sobre esta área. Então, o Dia da Amazônia é importantíssimo, acho que para todo o Brasil, para o mundo, porque lembra da gente dessa região que ocupa quase 50% do país, mas sobre o qual a gente conhece pouco. E a gente gosta de lembrar para as pessoas, para todo mundo, que a Amazônia é muito mais do que somente a floresta. São 27 milhões de brasileiros que vivem nessa região, que têm os seus sonhos, seus futuros, suas necessidades de desenvolvimento, de qualidade de vida, seus conhecimentos, suas culturas e suas contribuições que fazem ao Brasil, ao mundo todo dia, não é? As pessoas, quando pensam na Amazônia, pensam apenas na floresta. É muito mais do que isso, a Amazônia? Então, com certeza. A Amazônia são 27 milhões de pessoas, uma diversidade de culturas, de pessoas que vêm do Brasil, do mundo inteiro, são os povos originários que vivem lá, são outras pessoas, gerações que já ocupam o território. Tem, por exemplo, comunidades que são descendentes de imigrantes japoneses, que até hoje falam japonês, são brasileiros, mas ainda mantêm as suas culturas e são entre os maiores especialistas em como trabalhar com a floresta para gerar riqueza. Você tem, obviamente, as comunidades indígenas, mas você tem os povos invisíveis, com as comunidades quilombolas, que fazem da Amazônia a sua vida, e as pessoas que vivem nas cidades, nas grandes cidades como Manaus, Belém, Santarém, e nos menores, como Ximaná, Paraupebas, Paragominas, e fora disso você tem toda uma economia que abastece o Brasil inteiro. Então, a gente aqui não só fala de madeira, mas também da pecuária, da soja, da mineração, do açaí, da natura, que compra seus insumos na Amazônia. Então, é uma parte do Brasil sem o qual o Brasil não existiria. E, Sr. Vasco, há quanto tempo o senhor acompanha essa situação da Amazônia? Então, a minha primeira vez na Amazônia foi quando meus pais se mudaram para Manaus, quando eu tinha 10 anos. E desde então, eu tenho passado tempo na Amazônia, até passei mais tempo também quando criança com comunidades quilombolas, na região de Manaus e outras regiões, e desde então tenho trabalhado com os assuntos da região, acompanhando as comunidades em seus desejos para um desenvolvimento social, econômico e ambiental. E como eu falo, quando você fala com as comunidades e com as pessoas que vivem na região, você realmente tem essa possibilidade de saber o que é real. Então, muitas vezes, quando a gente vai lá, as preocupações não são diferentes de qualquer outra região do país. Uma boa educação, saúde para eles, para seus filhos, um bom futuro, um emprego. Então, isso são coisas que são básicas, que precisam ser atendidas e entendidas quando se fala sobre a Amazônia. E Vasco Van Rosmalen, gostaria que o senhor contasse para nós, aqui na Rádio Justiça, a importância tanto das comunidades como da floresta. Então, a floresta é o que faz a Amazônia, não é? É a maior floresta contínua do mundo. Ela providencia muitos dos recursos para a qualidade de vida das pessoas. A floresta, como a gente sabe, a partir dos estudos que estão saindo cada vez mais, ela é uma floresta humanizada. Já desde antes o descobrimento do Brasil, as comunidades indígenas e outros que viviam nessa região adaptavam a floresta para ela ser mais produtiva, para permitir que mais pessoas podiam viver nela, mas respeitando o equilíbrio, sem
aproveitar demais de uma forma para que eles pudessem, cada geração, continuar usufruindo os recursos da floresta, e eu acho que é uma coisa que a gente busca hoje, esse equilíbrio entre qualidade de vida e desenvolvimento, mas com sustentabilidade, significando que as próximas gerações que estão vindo também podem usufruir dessa floresta, dos seus recursos e de todos os serviços ambientais e sociais e econômicos que essa floresta providencia para todos nós no Brasil, sendo as chuvas no Sudeste que dependem da água, da umidade que é gerada pela floresta, que também abastece o Mato Grosso e toda a indústria da soja, e que é tão importante para o Brasil para se desenvolver como um país, com a economia. E fora disso, os outros serviços que essa região traz para todos nós, todos os benefícios que a gente usufrui todo dia. E Vasco Van Rosmalen, conte para nós então qual é o trabalho feito por essa equipe de conservação da Amazônia. Então, desde 2002 a gente trabalha diretamente com comunidades na Amazônia, desenvolvendo metodologias e trabalhos para que eles próprios possam ser ouvidos dentro de discussões de política pública, ou em negociações e relações com o setor privado, ou dentro de todos os processos que sejam encaminhados na região. Então, desde 99, antes da gente ser criado, as pessoas que criaram a instituição trabalhavam já com comunidades disso para ajudar eles a mapear seus próprios territórios, para que eles próprios pudessem contar para o mundo como que esses territórios contribuem para eles e para o mundo. E a partir daí foram desenvolvidas uma série de metodologias que ajudam essas comunidades a fazer seus planejamentos estratégicos, seus planos de vida e implementar essas ações. Mas hoje em dia também não é somente com comunidades tradicionais, a gente trabalha com mais de 100 associações urbanas e outros nessas diferentes regiões, com empresas que buscam o desenvolvimento, e tudo isso baseado numa ideia de que quem realmente tem que determinar o futuro da região são as comunidades que vivem lá. E para isso precisa de metodologias, de instrumentos que ajudem eles a comunicar o que é a visão deles sobre esse futuro. E quais as principais dificuldades e como promover um futuro melhor na região amazônica? Então, acho que é o empoderamento das comunidades, das pessoas que vivem na Amazônia, para que eles realmente sejam ouvidos, não somente dentro dos seus próprios governos, nas prefeituras e estados, mas também em Brasília e no mundo como um todo. Acho que das iniciativas que a gente tem hoje é a inclusão digital, é promover que a internet chegue a comunidades remotas, e a gente tem exemplos maravilhosos com isso. Então, de uma comunidade remota, onde a gente ajudou a instalar a internet, a primeira coisa que eles foram foi entrar no Facebook da prefeitura e começaram a falar sobre o fato de que eles estavam realmente precisando de mais engajamento da prefeitura, e logo eles conseguiam realmente comunicar com o prefeito, ver uma instalação de energia, painéis solares e outras coisas. E isso foi tudo a partir desse fato de ter a voz dessas comunidades ouvidas dentro das políticas públicas, dentro do governo, e a mesma coisa com empresas. Então, a gente sabe que tem uma série de processos de desenvolvimento planejados para a Amazônia, e eles são realmente focados e devem apoiar o desenvolvimento da região. E aí o maior desafio é que a realidade e as comunidades que são afetadas, que são parte desse processo, que também podem ser os maiores beneficiários, sejam ouvidos desses planejamentos. Então, acho que até hoje esse é o maior desafio, de que a gente entende realmente quem vive na Amazônia e que eles sejam ouvidos dentro desses processos de desenvolvimento da região. E Vasco, existe ainda na Amazônia comunidades isoladas do contato com a civilização ou não? Não, a gente sabe que sim, não é? A própria FUNAI trabalha com isso, a gente sabe também que existe em Colômbia, tem os governos que trabalham com isso, tem as políticas ao redor disso. A região da Amazônia é gigantesca, não é só no Brasil, mas em toda a bacia amazônica, nos outros países também. E claro que tem regiões ainda muito remotas, onde pequenos grupos de algumas comunidades indígenas têm decidido se manter isolados. Muitas vezes eles sabem que existe um mundo lá fora. Eu tive o privilégio de entrevistar alguns caciques de comunidades que são relativamente recém-contactados, nos anos 60, mas, por exemplo, essas pessoas naquela época tinham 80 anos, então tinha mais de 40 anos no primeiro contato.
E a gente perguntava para eles como que é essa época antes do contato. Eles falavam, não, a gente sabia que tinham outros ocupando esses espaços, só que os nossos pajés, os nossos mais velhos, falavam que com esses contatos ia trazer muitas doenças e isso, é por isso que a gente evitava o contato. E foi exatamente o que aconteceu quando essas comunidades foram contactadas nos anos 60. Muitos deles perderam na maior parte das suas populações a doenças que eles não estavam acostumados e tiveram que depois trabalhar os seus planejamentos, seus reconhecimentos, e até hoje estão trabalhando para recuperar o que eles perderam naquela época. Então, a gente imagina, e não sou especialista nisso, mas a gente imagina que esses grupos que hoje ocupam alguns desses espaços ainda nessa floresta imensa que é a Amazônia, tem essa mesma visão. E é por isso também que o governo tem essa política de apoiar esse isolamento deles, de manter eles longe, porque a gente sabe que um contato não controlado pode realmente trazer bastante tragédia para essas comunidades. E Vasco Van Rosmalen, para terminarmos a nossa entrevista, eu gostaria que você descrevesse para mim. Estamos nesta época eleitoral e ouvimos propostas que citam a região amazônica. Como a equipe de conservação da Amazônia acompanha também essas campanhas políticas? A gente acompanha, a gente não é política, a gente é partidário, a gente é técnico, a gente apoia as pessoas, as comunidades, as populações da Amazônia, para que as vozes deles sejam ouvidas nessas propostas. Temos a convicção de que qualquer proposta que seja colocada para a região, ela tem que vir baseada na realidade que a região vive, e que são as próprias pessoas que têm que ser empoderadas de trabalhar essas propostas depois da sua implementação. Como eu falei, são mais de 27 milhões de brasileiros que conhecem melhor do que ninguém a realidade, e são eles que vão eleger os seus governantes e participar desse processo democrático, e a gente quer que todos eles sejam ouvidos para que a gente tenha um desenvolvimento realmente baseado no que a próprio país e essa região precisa. E eu quero agradecer a participação do diretor executivo da equipe de conservação da Amazônia, Vasco Van Rosmalen. Ele esteve repercutindo conosco o Dia da Amazônia, celebrado no dia 5 de setembro, e falou para nós sobre a importância dessa região no país e as políticas públicas também para a preservação dessa região. Vasco Van Rosmalen, muito obrigado por atender a Rádio Justiça e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Repercussão Geral de hoje vai ficando por aqui. Apresentação e edição de Sérgio Duarte. Produção Carlos Ribeiro. Trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa e Carlos Henrique. Coordenação de jornalismo Arthur Filho. Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Continue na Rádio Justiça em 104,7 ou acesse a nossa programação pela internet em www.radiojustiça.jus.br. Até o próximo programa. Você acompanhou na Rádio Justiça Repercussão Geral.